Vamos agora ao nosso quadro Comissões em Ação. Aqui conosco está a coordenadora de produção agrícola da CNA, Natália Fernandes. Muito bem-vinda. Obrigada. Vamos explicar então, primeiramente, apresentar essa estrutura da comissão dentro da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Vamos tentar identificar realmente como é que funciona toda essa coordenação. Então, a coordenação de produção agrícola ela faz parte de uma área técnica dentro da CNA, né? Que tem várias coordenações. E essa especificamente ela é composta por 6 comissões nacionais de produtos da área agrícola. Então a gente tem a Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar, uma de cereais, fibras e oleaginosas, café, silvicultura, fruticultura e uma recém-criada em 2015 de hortaliças e flores. Agora, como é que é a articulação entre essas comissões? Se conversam essas comissões? Como é que funciona isso? Sim, elas se conversam, tem alguns assuntos que são transversais, que abrangem todas as comissões, como a parte de agroquímicos, por exemplo. E aí todos os assuntos que são tratados, dependendo do que for o assunto, a gente trabalha em conjunto as comissões que têm aqueles produtos envolvidos. Essas comissões, como é que vocês recebem as demandas, né? Porque isso vem da base, né? Para vocês poderem discutir dentro das comissões. Como é que funciona esse trajeto das demandas? Esse é bastante interessante e importante para nós que essa estrutura realmente funcione e ela tem funcionado. Cada comissão nacional ela tem um assessor técnico e um presidente dessa comissão, que é a figura mais técnica e uma figura mais política. Então a gente atua basicamente de 2 formas. Uma é interna, que é mais fazendo análise de dados, de informações, situação de safra, fazendo acompanhamento de intempéries climáticas, o que seja, disponibilização de recurso. Então a gente faz essa análise mais interna para definir as estratégias e fazer as propostas e defender o interesse do setor produtivo em âmbito nacional, né? E a segunda parte, que é uma questão mais externa, que é essa de apresentar essas propostas e esses interesses dos produtores para o Poder Executivo e Legislativo, que aí entra um papel mais forte do presidente dessa comissão. E aí é muito importante, a gente tem também algumas reuniões anuais, cada uma dessas comissões, reuniões na CNA, 4 ao menos, que tem os membros das federações participantes. Geralmente esses membros são produtores rurais, das regiões produtoras dessas culturas, e aí eles participam ativamente levando as demandas. Então a gente recebe demanda tanto pelos membros das comissões, por essas reuniões externas também, e as próprias federações entregam essas demandas para a gente. Então é muito importante que o produtor consiga levar as demandas e as necessidades deles para o sindicato rural, que aí esse sindicato rural vai levar até a federação e dependendo da amplitude desse problema, essa federação vai repassar para a gente, de acordo com, ou pelo presidente ou pelo membro da comissão, e a gente vai conseguir analisar se essa situação ocorre em várias regiões e trabalhar o que tiver que ser trabalhado em âmbito nacional. Porque chegam as demandas que são comuns e que têm abrangência nacional, porque tem coisas que a própria federação no estado já resolve, né? Por isso esse filtro entre o sindicato e a federação e a CNA. Agora, Natália, todos os anos, dependendo do cenário, os temas vão mudando, né? Este ano as demandas aumentaram. Como é que estão as demandas? Realmente cada ano a estrutura muda bastante interna. A gente tem um plano de ação, cada comissão tem o seu plano de ação desenvolvido no início do ano, inclusive repassado à presidência da CNA, que está de acordo com as ações que vão ser trabalhadas. Esse ano a gente está num ritmo bastante acelerado, tem algumas modificações aí, essa instabilidade política até traz algumas alterações para a gente tem que reestruturar algumas propostas diversas vezes, às vezes saem algumas normativas, legislações, que aparecem bastante de surpresa, a gente tem que fazer uma análise bastante responsável e muitas vezes rápida, né? Para conseguir realmente defender o interesse do setor ou defender que aquilo seja revogado de alguma forma, o ritmo está bastante acelerado esse ano. Mas tem algum tema que você destacaria? Então, a gente tem trabalhado alguns temas relacionados a agroquímicos bastante forte esse ano. A Anvisa está fazendo o processo de reavaliação de alguns ingredientes ativos
bastante importantes para a agricultura brasileira. Esse é um dos temas transversais dentro da coordenação que afeta várias culturas e a gente tem trabalhado para fazer análise, responder essas consultas públicas, orientar as federações para que também respondam em defesa da manutenção desses produtos. A gente tem também propostas no Congresso em relação à alteração da Lei de Proteção de Cultivares, afeta bastante a área de grãos e também a parte de hortaliças, de flores, florestas. E aí, desde o final do ano passado, a gente tem feito reuniões periódicas em relação para fechar uma proposta que realmente, que se tiver que alterar, que a gente consiga defender o interesse do setor e que os produtores não sejam prejudicados. Tem a parte de registro de agroquímicos também em fruticultura, que todo mundo sabe que eles têm bastante limitação com alguns registros de produtos. Demandas não faltam, né? Tem muitas mais. Então agradecemos Natália Fernandes, coordenadora de produção agrícola da CNA. Muito obrigado. Obrigada.